Areia é diferente. Areia é água e vibração. Por quê? Porque os grãos estão ligados àquela granometria que eu falei no comecinho aí da exposição e está ligado a problema de vibração, né? Gravitacional, desculpa. Tá? E já a argila não. A argila não é gravitacional. Então não adianta você pôr vibração e água. Então até uma umidade ótima. Tá? Aí você começa a sentir o que é mecânica do solo. E é lógico que esse texto todo que está aí, senhores, é para vocês lerem. Né? Então, o bom é comprar o livro original, mas o PDF aqui você pode ler depois tranquilamente. Né? Aí está falando do desvio de umidade. Lembra que eu falei que nós setamos na mosca, nós temos um desvio de umidade? É o que está falando aí. Tá? Aí vai falar ainda de umidade, de grau de compactação, enfim. Olha, compactação de solos granulares, já mudou o texto, já é outro contexto. Vamos ver o que ele fala. Fala que são as areias e os pedregulhos, né? Ou reduzida a quantidade de finos. Tá? Olha aqui, olha o que está escrevendo, acabei de falar. A compactação desses materiais é muito melhor por meio de vibração. Porque os grãos são gravitacionais. Né? Então, vibração e água, é o que está escrito aí, já falei até. Então, lembra que também tem um outro gráfico que fala que os arenosos, a umidade ótima, é menor do que os argilosos. Né? É a ótima, quando você comparar pensando em curva de compactação, onde tem grãos e finos. Cuidado com a confusão que vocês devem ter mental aí, que me passou pela minha cabeça. Quando eu falo grossos, veja que está escrito aí, é grossos, muito pouco fino. Quando eu falo uma argila, um silt arenoso, né? E falo que ele tem umidade ótima baixa, mas tem finos. Então dá o jeitão da curva de compactação. Inclusive as perninhas dela mudam um pouco em função desses materiais. E aqui está falando de areia, tá? Então aí a gente vai falar de compacidade. Olha lá, está falando de compacidade relativa, não fala mais de grau de compactação, é compacidade que se fala, é o que ele está falando aí. E falou ali que a compacidade relativa numa compactação é em torno de 70%, 60%, 70%. Então, quando a gente fala em argilas, que a gente quer alguma coisa de 95, 96, 97, 98, nas areias, quando fala em compacidade, a gente fala em compacidade de 60%, 70%. Vai aparecer a fórmula em algum lugar. Agora nós vamos falar de estado do solo. Já mudou. Né? Então, estado do solo. Índice físico, nós já falamos em algumas aulas, recapitulando as três fações, as três fases, né? A partícula sólida, o ar e a água, os vazios, a aguinha, a poropressão, e a questão da capilaridade. Né? Aqui, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, uma coisa muito difícil para, na prática, lembrar. Se você não conhece mecânica dos solos, se você não estuda e não curte isso aqui, quando você tiver um certo evento lá na engenharia, lá na sua prática de engenharia, você não vai lembrar desse fenômeno, que é a capilaridade. Senão, cada vez que você bebe um copo d'água, tem um menisco capilar. Né? O que significa? Que a água sobe por uma tensão, ela sobe no vidro do copo. E a água também sobe pelos vazios. E a pressão dela é positiva